como, quando, onde começa a sua relação com a Galeria Luiz Strini, com a própria Luísa. Foi muito interessante, porque apesar de eu já produzir arte e colecionar há mais de 10 anos, eu não conheço a Luísa há tanto tempo, né? Eu conheço ela talvez há uns 3 anos, provavelmente. E conheci ela, na verdade, na SP Arte. E eu passei no stand, né, da Luísa, eu vi um trabalho do Cildo que eu tinha gostado muito, e nesse momento eu estava me dedicando mais à coleção de arte contemporânea, né, que nós estamos fazendo na Fundação, na Fábrica de Arte Marcos Amaro, e aí eu vi aquele trabalho, eu falei, eu quero aquele trabalho, né. Aí eu cheguei, eu me lembro que eu escrevi num papel o valor de quanto eu queria pagar pelo trabalho, né, num papelzinho assim. Aí eu cheguei para a Luísa e dei o papel, assim, né? Falei, olha, pensa e depois você me fala. Aí foi o primeiro contato que eu tive com a Luísa, e desde então venho, né, participando e acompanhando, estando próximo, né, da galeria, das pessoas que trabalham na galeria, e tenho ela e as pessoas que trabalham aqui como um grande exemplo, né, como uma pessoa pioneira, e um exemplo de admiração, principalmente para nós, né, que estamos agora também, de alguma maneira, contribuindo para a cena. Eu fico muito honrado de estar aqui e agradeço o convite. E, no final, ela topou a sua proposta? Como é que ficou? Não sei se eu posso falar isso, porque os outros colecionadores talvez queiram adotar a mesma estratégia, né? Bom, então... Mas a gente chegou num acordo. Marcos, para algumas pessoas aqui durante a maratona que a gente está promovendo é inspirada nas maratonas de entrevistas lá da Serpentine, né, que o Obrist realiza. E aí, para algumas pessoas, eu fiz perguntas que foram feitas lá na maratona. Então, ontem, para a Jaque, fiz uma pergunta que tinham feito para a Zaha Hadid. E aí, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho muito apropriada para você. Eu me lembro quem era o entrevistado. Aliás, que era entrevistado, mas era alguém que era multitarefa, assim como você, que basicamente estava em todos os lugares quase que ao mesmo tempo. E aí a primeira pergunta que o Obrist e o Rencourt fizeram para ele foi: cara, como é que você administra o seu tempo? Porque você é artista, você é colecionador, você tem uma fundação, né, que a gente vai falar dela, mas, enfim, que tem uma ambição e já caminha para, né, ser uma instituição de referência. Você é galerista, você tem filho pequeno, casado, quer dizer... Essa é a parte que dá mais trabalho, né? Com certeza. Eu acho que eu queria começar respondendo essa pergunta da seguinte forma, né? A Luísa era pintora também, né? Então, eu queria começar dizendo isso. E também quero também dizer uma coisa que um colega meu, né, que é o Nuno, né, o Nuno Ramos, ele também, por exemplo, ele escreve, ele também faz teatro, né, faz instalação, escultura. E então eu acho que nós temos, né, na verdade, vários eus, né, dentro de uma pessoa só, né? E aí a gente tem que, de alguma maneira, dar vazão, né, nisso. E acho que a arte possibilita isso, né? E eu divido meu tempo de uma forma muito intuitiva, assim. Eu não tenho um escritório, né? Eu tenho um ateliê, mas quando eu estou mais inspirado, eu vou e fico mais nesse ateliê, de modo que eu vou quase que diariamente, né? Sou muito motivado e movido por essas pulsões, então, dependendo dessa inspiração, dessa vontade, eu passo mais tempo no ateliê. Tem fases como agora que eu estou menos inspirado, digamos assim, eu estou mais inspirado talvez nos projetos, então estou me dedicando mais à fundação mesmo e à galeria, mas é uma gestão também bem descentralizada, de modo que cada núcleo tem a sua correspondência. Então, a galeria tem diretores, a fundação tem diretores, tem um curador, temos um diretor artístico na galeria. Então, isso também, de certa forma, me dá a possibilidade de ter esse tempo e de administrar esse tempo dependendo daquilo que precisa mais de mim, né? Às vezes, um determinado
negócio ou instituição está precisando mais, eu me dedico mais àquilo. Perfeito. E, bom, vou primeiro te perguntar sobre a coleção, mas acho que também não dá para falar da coleção sem falar da fundação e vice-versa. Mas me interessa saber assim que tipo de colecionador você é, o que te move, e o que te qual que é determinante assim diante de uma obra ou vendo uma exposição ou pesquisando um artista. O que é aquilo que mais te instiga e que te leva a querer ter aquela obra, seja para conviver com ela na vida, seja para estar na fundação? Então, assim, na verdade, eu queria entender como é que você divide a coleção particular e a questão ter uma instituição em que o diálogo entre as obras faz um sentido. Então, vou te responder essa pergunta da seguinte forma. Apesar de eu não ter uma formação em artes plásticas, eu tenho uma formação em filosofia e economia, né? Mas eu sempre desenhei, desde criança. Então, o desenho é a base, né, do meu olhar, da forma que eu vejo. E, por isso, por exemplo, me identifico muito com Wesley Dukili, né, que é um dos grandes desenhistas, para mim, brasileiros, Flávio de Carvalho. Então, o desenho, para mim, tem uma ressonância muito forte. E o desenho, né, eu acredito que o desenho me dá a possibilidade de entender e de compreender melhor o tridimensional, inclusive, né? E então, para responder essa pergunta, talvez seja pelo viés do desenho, né? Minha coleção parte muito desse olhar. De toda forma, eu entendo o desenho de uma forma ampla, né? Como desígnio, né? Como, né, a maneira que você expressa ali o seu olhar, o risco, né? E isso pode se dar em diferentes suportes. Pode se dar através da instalação, da escultura e da fotografia. Então, a coleção ela é bem eclética, ela é uma coleção eclética, ela é uma coleção que tem uma correlação com a história do Brasil, porque eu sou romântico, né? Então eu tenho um certo idealismo e gosto também de pensar em nós brasileiros da nossa própria história. Então eu tenho desde os pintores viajantes, né, eu tenho o barroco na minha coleção, e ela atravessa a modernidade e chega à contemporaneidade. Na contemporaneidade, ela toma mais força em função de estarmos vivos e de nos relacionarmos, né, com as pessoas, e no suporte tridimensional, que acabou tendo uma identificação muito grande com o meu trabalho escultórico em função dos aviões, né, que eu trabalho com essas assemblagens, com essas esculturas. Então a coleção ela acabou tendo uma ênfase maior no tridimensional, é verdade. E aí eu queria saber dos seus sonhos. Você acabou de falar que é um romântico. Eu queria saber dos seus sonhos especificamente para a fábrica de arte, porque ela, né, em poucos anos, ela cresceu muito, ela vem se firmando, né, como um polo, né? Você colocou Itu no mapa das artes, digamos. E qual que é o seu sonho, assim, de curto e médio prazo, em relação ao que você imagina que aquele espaço, na potência, né, dos trabalhos ali reunidos, pode se tornar? A nossa missão é transformar aquele espaço num espaço de arte sustentável, não só para a fábrica, mas para a região, para o entorno. Então essa é a nossa missão, digamos assim. Mas dentro da propriedade, que hoje são 25 mil metros quadrados, e nós ocupamos hoje apenas 1/5 desse espaço. Então nós temos, evidentemente, muita vontade de ocupar a fábrica. Nós estamos já em elaboração de um hotel, que nós pretendemos fazer, que não é a pretensão de ser um hotel, porque são 6 quartos, então é uma hospedaria. Mas já no próximo ano, a gente vai poder oferecer esse serviço da hospedaria. E um projeto do Rodrigo Otaki, né, que é filho do Rui, inclusive, com quem eu já trabalhei, né, num outro projeto, mas eu gosto muito do olhar do Rodrigo, e ele apresentou um projeto bem ousado, no sentido de respeitar a arquitetura daquele espaço.
né? Aquele espaço é tombado, é com Defat, nível 2, então a gente não pode mexer nem na fachada e a gente não pode mexer também no telhado, mas a gente pode mexer dentro. Então o Rodrigo ele apresentou uma solução muito interessante, bem minimalista para o hotel, valorizou as artes, que foi o meu primeiro pedido, né? Porque geralmente o arquiteto quer ter uma projeção maior do que as artes plásticas, né? Eu pedi para ele manter, na verdade, as artes como principal suporte. Nós pretendemos também ter um concert hall, né, dentro do espaço. A Ksenia Koganamaro, que é minha esposa, ela é pianista concertista, né? Então, a gente tem essa ambição, essa vontade de ter um concert hall de 700 lugares no interior de São Paulo, em Itu, que é um ícone também para a cidade, porque não tem um teatro com essa amplitude. Então, a gente vai poder realizar também festivais, convidar orquestras internacionais. Então, a música também, ela toca a transversalidade do nosso projeto, embora seja um projeto com a sua vocação de artes visuais. Essa é a sua vocação. Mas eu admiro muito o modelo do SESC, por exemplo, que eu acho que é um modelo de complexo cultural que deu muito certo e é um benchmark para o mundo, que eu acho que a gente tem que aprender com ele também. Então, inclusive essa exposição do Cildo está linda, né? Está maravilhosa. Eu acho que é uma das melhores exposições que nós temos em São Paulo. E então é isso.